cria uma sala convidando outras pessoas. Não, você não vai convidar ninguém. Por que ele não sai dali? Da onde? Avançar, avançar, avançar. 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 Concluir. O povo tá entrando. Tá vendo? Olá, bom dia a todos. Já é boa tarde no Brasil, não é? Já é boa tarde, porque aqui em Portugal são 16h30, mas aí no Brasil são 12h30. Oi, Karina, tudo bem? Nossa enfermeira Karina tá lá no Brasil. E outras enfermeiras que nos acompanham, a Annelise já entrou. Eu vou deixar um pouquinho de gente entrar para que depois a gente possa começar efetivamente no assunto e orientar o que eu puder no sentido de lhes ajudar no processo de reconhecimento de enfermagem aqui em Portugal. Muito bem. Josiane de Fortaleza. Kelly, Maciel, Marcos, Hernan, olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, quem não me conhece, eu já ando transitando aí um pouco pela internet, mas a gente fica muito na retaguarda. Eu sou Gesseli Vivan e sou gestora da Em Portugal Consultoria. Eu trabalho há bastante tempo dentro da área acadêmica e mais recentemente, agora, quando eu falo de recentemente, eu estou falando de 7, 8 anos, a gente tem feito os reconhecimentos acadêmicos aqui em Portugal. Ô, Karina, bom almoço então. E a gente tem feito, claro, reconhecimentos acadêmicos na área de saúde, que virou a nossa especialidade. E, particularmente, quando eu falo de reconhecimentos na saúde, a gente está falando particularmente dentro das medicinas, medicina dentária, medicina veterinária e enfermagem. E eu sei do desafio que tem sido para muitos enfermeiros fazerem o reconhecimento em Portugal. Existem muitas oportunidades profissionais, seja aqui em Portugal, seja no restante da Europa, e como o Brasil forma muitos enfermeiros, é uma grande oportunidade para vocês, ainda mais nesse momento que eu sei que o Brasil anda com esse conflito danado em função do piso salarial dos enfermeiros. Então, aqui existem sim muitas oportunidades para a área de enfermagem. Marcos, eu vou responder essa tua questão depois, tá? Sobre a questão de agilizar o processo estando no Brasil. Bem, nós fomos fazendo algumas questões aqui que foram sendo apuradas ao longo dessa semana quando começamos a falar que nós íamos fazer essa live. Então, vou tentar assim, ser o mais objetiva possível. Em primeiro lugar, gente, a gente precisa entender como é que funciona a enfermagem em Portugal. A enfermagem em Portugal é uma licenciatura, mas não é uma licenciatura dentro do conceito que temos no Brasil. No Brasil a gente tem graduação e licenciatura. Aqui tudo é licenciatura, não existe essa diferença entre graduação, que é mais a nível profissional, né, mais para operação, e licenciatura, que é mais academicista. Aqui, licenciatura é para tudo. E a licenciatura de enfermagem em Portugal é de 240 ECTS. Isso quer dizer que a consideração da universidade, ou bacharel, bem lembrado, Karina, ou graduação, ou bacharel, aqui tudo é licenciatura, tá? Então, aqui em Portugal, a enfermagem tem 240 ECTS. Esse conceito ECTS, ele junta muitas informações ao mesmo tempo. Aula prática, aula teórica, tempo de estudo em casa, tempo de trabalhos. Então, esse conceito de ECTS é amplo. E esse conceito de ECTS diz que um ECTS, na maior parte das instituições, varia entre 25 e 30 horas. Ou seja, quando a gente faz essa consideração, a gente vai ter 240
vamos puxar por abaixo, vezes 25 horas. E é claro, isso como está dividido em teórica, prática e estudo, se resolveu, digamos assim, vocês devem ter já visto na ordem alguma coisa a esse respeito, de trabalhar com um conceito de, no mínimo, 4.500, 4.600 horas de formação no Brasil para que se conseguisse um reconhecimento em Portugal. Isso, infelizmente, também não é tão literal assim. Por quê? Porque dependendo da forma como está configurado o seu curso no Brasil, mesmo que você tenha esse número de horas, você pode não conseguir o seu reconhecimento de maneira automática. E aí vamos entrando nas formas de fazer o reconhecimento. Bem, nós temos 3 possibilidades. A primeira delas, que é o que todos queremos, é o que vocês querem, é o que eu gostaria de entregar a todos, mas infelizmente nem sempre a gente consegue, é o reconhecimento documental. Quando a gente pega os documentos de vocês, compatibiliza com uma instituição portuguesa e consegue, encaminhando lá na plataforma da DGS, como na Direção Geral de Ensino Superior, e encaminhando lá, nós conseguimos a completa equiparação e conseguimos fazer o registro na ordem a partir deste reconhecimento. Não é muito comum, não tem sido muito comum. Na próxima semana, na live da próxima quarta-feira, nós vamos ter uma enfermeira que nós fizemos o processo e foi somente documental. Para que vocês conheçam a versão dela sobre, não só agora, sobre o fato de como é que foi o processo de reconhecimento dela, mas também como é que tem sido hoje a vida dela como enfermeira, o que ela entende que pode ser uma mais-valia para vocês que estão vindo do Brasil, que têm interesse de atuarem como enfermeiros aqui em Portugal. Bem, então esse é o primeiro cenário, o melhor dos mundos, quando conseguimos então fazer o reconhecimento somente documental. O segundo cenário é quando as instituições entendem que você tem compatibilidade, que você tem conjunto comprovatório, digamos assim, dentro do seu histórico, mas que ela precisa fazer uma avaliação do seu aprendizado enquanto enfermeiro. E para isso, ela aplica a prova. Existem muitas instituições que têm feito isso, e que, aplicando prova, se o profissional passar, ele consegue ser aprovado e aí sim tem o reconhecimento e registro na ordem. E o terceiro cenário, que tem sido mais frequente, é quando nós precisamos fazer uma complementação acadêmica. E aí eu vou buscar explicar um pouquinho essa questão, porque complementação acadêmica pode parecer que você não precisa ingressar. Na verdade, você ingressa numa universidade portuguesa e se forma de novo aqui. O que você faz é aproveitar, fazer uma acreditação do que você já estudou e então, com esta acreditação, eliminar disciplinas. É muito comum, e aí depende de cada um digamos assim, depende de cada currículo, a gente não tem como dizer previamente, você vai fazer 1 ano, você vai fazer 1 ano e meio, quanto tempo você vai conseguir fazer, porque depende de encaminhar o aluno na universidade adequada, o aluno, né, o enfermeiro, na universidade adequada, que tenha a melhor compatibilidade de conteúdos, que contemple o interesse da região onde o enfermeiro quer trabalhar, que contemple a forma de acesso que a gente consegue fazer desse enfermeiro. Então existem muitos detalhes, mas em média esse enfermeiro vai fazer entre 1 ano e 1 ano e meio em Portugal, tá bem? Às vezes isso pode parecer, para quem está vindo morar aqui, algo... é um profissional que de repente tem 10, 20 anos de formado e vai ter que vir para um outro país e começar a atuar de novo. Mas pensem bem, em primeiro lugar, você vai poder se regularizar no país, se você não tiver nacionalidade, a partir da sua formação aqui. Outra, nesse período que você estiver aqui fazendo a sua formação, você pode trabalhar.
mas você não poderá trabalhar enquanto enfermeiro, porque afinal de contas você ainda não tem a cédula e o registro na ordem dos enfermeiros, tá bem? Então vamos lá, eu vou começar respondendo algumas questões aqui. Eu falei de maneira geral para que vocês tenham uma referência, mas vou entrar mais detalhadamente nas questões que me foram enviadas previamente. Se porventura eu esquecer de alguma coisa, vocês me ajudem aí, que nós temos gente da nossa equipe acompanhando. Se eu não conseguir pegar as perguntas, a Annelise pega. Muito bem, então, a primeira das questões é exatamente o tempo de estudo para que possa validar o diploma. Aí é como eu disse, tem aquelas 3 modalidades para o reconhecimento, se for por reconhecimento, complementação ou prova. E se você tiver que fazer uma complementação, leve em consideração o que eu estava dizendo. Em primeiro lugar, existe uma legislação que diz que ninguém pode ingressar numa universidade e fazer menos de 1 ano. Alguns enfermeiros caíram no conto do... como é que chama? Não é no conto, né? No canto da sereia, recentemente, e estão tendo problema para se registrar na ordem. Por quê? Porque cursaram menos de 1 ano. E existe uma legislação específica nesse sentido. Então, vocês têm que efetivamente cursar no mínimo 1 ano. Então, é 1 ano, o mínimo, e dificilmente você vai ter mais do que 2 anos. A média é entre 1 ano e 2. Muito bem. A segunda questão é se há possibilidade... é de uma menina que está fazendo enfermagem. Está cursando enfermagem no Brasil e pergunta se é possível fazer a transferência para cá. Sim, é possível, e vou lhe dizer que assim, tendo em vista os fatores que eu já acabei de listar para vocês sobre o reconhecimento, se estiver em curso e pretenda vir morar em Portugal, atuar seja aqui ou em qualquer outro país da Europa, eu recomendo que faça a transferência, porque vai ser a maneira, ainda que você não consiga fazer um aproveitamento 100% do que você está estudando, é a maneira mais fácil hoje de você conseguir fazer o processo sem muita perda de tempo. Porque você vai se formar aqui, se você se formar no Brasil, vamos imaginar que você formou em dezembro, né? Que a média das pessoas forma em dezembro. Se você formou em dezembro e vai tentar fazer um ingresso em Portugal para fazer uma complementação, caso seja esse a sua necessidade, digamos assim, você dificilmente vai conseguir fazer isso no ano seguinte. Por quê? Porque demora para sair o diploma, a universidade, os registros no MEC, essas questões todas. E aí você vai ter muito tempo, e aí você vai ficar o quê? Porque as candidaturas começam... eu esqueci de dizer uma coisa. Aqui na Europa, o ano letivo ele inicia agora, inicia nessa primeira semana de setembro. Então, se você fez, mas no entanto, para você poder ingressar, você vai fazer a candidatura muito antes disso. Existem candidaturas que iniciam já no mês de fevereiro. Então, a partir de fevereiro até junho, normalmente, é o grosso das candidaturas. Se você não entrar nesse período, você não entra mais. Então, alguém que se formou na metade desse ano, agora de 2022, não vai conseguir ingressar em setembro. Só vai ingressar no próximo ano. Então, por isso que eu acho mais interessante você fazer a transferência do que efetivamente formar no Brasil e depois tentar ingressar em Portugal, tá bem? Mas isso é uma condição muito particular de quem está ainda em curso. Outra questão, qual é o melhor momento para você fazer uma transferência do curso de enfermagem que está ainda em andamento para Portugal? A partir do 1º ano. A minha recomendação é que, assim, se você está querendo fazer uma transferência, começou a estudar no Brasil, já fez 1 ano, beleza, pode começar. Por quê? Porque também não é permitido fazer uma transferência entre universidades com menos de 1 ano de curso. Então, de novo, a partir de 1 ano. E aí, a partir de 1 ano, quanto antes, porque aí você vai conseguir fazer o curso aqui com menor perda, digamos, possível de disciplinas, tá bem?
Muito bem. A outra questão aqui. Carga horária de 4.000 horas e se ela precisa fazer a licenciatura. Eu acho que tem a ver com a questão que eu coloquei para vocês antes, né? Então, se eu tenho... A pergunta é, minha dúvida é se a minha carga horária é de 4.000 horas do curso de enfermagem, se precisará fazer novamente a licenciatura em enfermagem. Como eu já coloquei, existem diferenças de nomenclatura, mas licenciatura é para todo mundo, qualquer processo de formação superior. Ou é licenciatura, ou é mestrado integrado. No caso da enfermagem, sempre é licenciatura. E é bastante provável que com 4.000 horas você tenha que sim fazer um reingresso e uma complementação acadêmica, que aí vai depender da configuração do seu curso, do número de horas, do número de anos que você vai ter que fazer aqui em Portugal. Como faz para transferir o curso de enfermagem? Bem, isso é um pouco mais complexo da gente lidar aqui. Por quê? Porque vai depender de vários fatores. Uma, do seu sistema de ingresso, outra, da sua nacionalidade, outra, do sistema de ingresso, da nacionalidade, se você vai para uma universidade pública, se você vai para uma universidade privada. Nós temos 21 instituições públicas que possuem curso de enfermagem e temos 17 faculdades privadas de enfermagem. Então, a gente precisa verificar esse contexto todo. Não é simples de dizer assim. Se começou com o Enem, vai conseguir fazer a transferência com um pouquinho maior de facilidade. Mas vai ingressar como um aluno internacional. Ah, tem uma dupla nacionalidade? Já começa a complicar um pouquinho mais. Aí já não vai poder entrar pelo Enem. Tem que encontrar uma outra alternativa. E existem aí sim formas de fazer essa transferência independente da origem e da nacionalidade. Bom, outra questão. O histórico aqui então, o número de horas, a gente já tratou sobre isso, né? Um histórico que seja inferior a 4.500 horas, ele pode ter reconhecimento em Portugal? Pode. Vai depender de outros fatores internos do seu histórico do curso de enfermagem. Se o número de horas de estágio comprovatório, acompanhado, né, um estágio regulamentar, o contexto todo das disciplinas, o número de horas da disciplina, quando a disciplina que tem acompanhamento teórico-prático, e aí também é teórico-prático. Então, são diversos fatores, mas sim, é possível fazer o reconhecimento quando você tiver aproximadamente 4.500 horas. Como entrar na universidade para cursar enfermagem? Bem, aí é o que eu já me reportei ali no caso da transferência. Então, para ingressar numa universidade portuguesa para cursar enfermagem, você tem a modalidade como aluno nacional e como aluno internacional. Quando a gente trata do aluno nacional, o aluno nacional aqui em Portugal é considerado qualquer aluno que tenha qualquer um dos pré-requisitos que eu vou citar. Em primeiro lugar, ele pode ser um europeu, qualquer nacionalidade europeia, independente de residir na Europa ou não, qualquer nacionalidade europeia. Ou pode ser português, obviamente. Ou então, o que tem sido mais comum, e aqui eu vou citar somente os aspectos mais comuns, é quando ele já veio para Portugal e tem o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses. Ou mesmo quando ele já está aqui legalmente há mais do que 2 anos. Em qualquer dessa situação você vai ter a característica suficiente para ser equiparado ao nacional e poderá então entrar numa universidade pública, onde o valor das propinas, é propina que chama aqui o que se paga para estudar, onde o valor das propinas será de 697 euros por ano. No entanto, se você é um aluno internacional, você também tem formas de ingressar. A mais comum delas é através do Enem, mas não só, existem outras maneiras de ingresso. E quando você ingressa através do
da rubrica de aluno internacional, os valores que você vai pagar não são os mesmos dos nacionais. E aí eles variam de instituição para instituição. Temos valores que variam aí de 2.500 euros, quando a gente está tratando de universidades lá no interior do país, com politécnicos, a 7.000 euros na Grande Portugal, na Grande Lisboa. Então, assim, depende. Aí é pesquisa. Como eu disse para vocês, a gente tem um grande número de faculdades de enfermagem. E para isso você vai ter que fazer a sua garimpagem e avaliar qual é a localização, qual é a instituição que você vai fazer o seu reconhecimento. Quanto a essas questões, gente, a gente tem uma consultoria online que é exatamente para analisar o seu caso concreto e lhe explicar efetivamente qual é a orientação que nós fazemos no sentido de sistema de ingresso, se você precisa complementar, se não precisa complementar, em que áreas é que você está bloqueando, digamos, o seu reconhecimento. E essa consultoria online pode ser bastante útil para quem não quer perder tempo ou dinheiro, porque depois que você encaminhar um processo de reconhecimento, se ele não for concedido, você vai ter perdido bastante tempo e também perderá bastante dinheiro, porque cada encaminhamento dos processos de reconhecimento hoje, nenhum deles está abaixo de 550 euros. Quando a gente encaminha o processo, a gente paga antes do processo de análise. A Rosilene vai falar um pouquinho para vocês disso, porque ela passou uns perrengues nesse sentido. Muito bem, vamos lá então. Como entrar então como aluno nacional e internacional? A Sônia diz o seguinte, que atua há 14 anos como enfermeira e gostaria de validar o processo aqui em Portugal. E gostaria de saber como é que se faz isso. Bem, é como ele disse, Sônia. Para que você possa fazer o reconhecimento, é preciso analisar o seu caso concreto. Não é porque a gente não quer dar informação, mas é porque existem muitas variáveis. Não dá para dizer, você consegue, você não consegue, o seu sistema é esse, o seu sistema é outro. Você precisa analisar concretamente como é a situação e muitas vezes nem só o histórico é suficiente para a gente poder analisar. Muitas vezes, quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai analisar o histórico e pedir um conteúdo programático de um cliente para poder avaliar qual é a modalidade que se faz de reconhecimento. Mas como eu disse, sempre tem solução. A questão é, ou você vai ingressar, vai fazer o reconhecimento completo e pleno como enfermeiro de maneira documental, ou você vai conseguir fazer isso através de alguma prova para comprovação de capacidade de conhecimento, ou você vai ter que ingressar numa universidade portuguesa, fazer uma solicitação de acreditação de conteúdo já estudado e complementar então com disciplinas que porventura não tenha no seu currículo e que você precisa fazer em Portugal. Muito bem, vamos ver a próxima questão que eu tenho aqui. Tenho várias, então vamos ver se eu não repito. Bom, quanto tempo demora para fazer o reconhecimento em enfermagem? Bem, vamos lá então. Vamos olhar esses 3 cenários que eu coloquei. Um dos cenários, vamos imaginar que estamos dentro de um currículo que permite um reconhecimento somente documental. Quando esse currículo permitir um reconhecimento somente documental, em média, entre 7 e 8 meses. Esse é o tempo normal para você fazer um reconhecimento. E isto sempre depende da época que você encaminha. Porque muitos dos nossos clientes ficam meio tensos quando a gente olha para o mês de agosto. Mês de agosto, tudo para aqui em Portugal. Então, o que acontece? Se você encaminhar o seu processo de reconhecimento no final de julho, por exemplo, em agosto ele não se mexe. Ele só vai começar a se mexer a partir da metade de setembro. Então, isso sempre é importante ter em mente. Mas, em média, entre 7 e 8 meses, se o seu processo de reconhecimento for documental. Se nós tivermos um processo de reconhecimento que seja feito através de provas,
vai depender muito da época em que a instituição vai estabelecer as datas das provas. Mas, em média, 6 meses e você terá feito o seu reconhecimento. Eu diria até que ele é mais rápido que o documental, mas considerem um tempo equivalente, digamos ao documental e ao processo de reconhecimento através de provas. E, por fim, quando se trata de complementação. Esse é o cenário que talvez seja o mais desafiador. Por quê? Porque os processos de candidatura, tá bem, estabelecemos que ok, precisamos complementar. Os processos de candidatura, para quem está com a documentação toda pronta, começam lá em fevereiro e vão até junho, como eu já disse para vocês. Se esse processo é entre fevereiro e junho, você vai ingressar somente em setembro. E a partir de setembro, no mínimo um ano, até setembro do ano seguinte. Se tiver que fazer mais do que um ano, um pouquinho mais do que isso. Então, no melhor dos cenários, você vai ter aí um tempo que vai variar em média entre 1 ano e meio e 2 anos entre você fazer a sua candidatura e finalizar o seu processo. Eu contaria com no mínimo 2 anos entre candidatura e finalizar o processo, tá bem? Então, pode não ser o melhor dos mundos, mas é a realidade. Assim que eu reconhecer o meu curso, eu posso começar a trabalhar aqui em Portugal? Pode, a partir do momento que registrar na ordem. Se você fizer o seu reconhecimento, você estará apto a fazer o registro na ordem dos enfermeiros. Com o registro na ordem dos enfermeiros, você sim poderá buscar oportunidades profissionais aqui em Portugal. E aí uma outra questão. Se eu reconhecer o meu curso em Portugal, eu posso trabalhar em outros países europeus? Vou repetir a pergunta. Se você fizer o seu reconhecimento do curso de enfermagem em Portugal, você poderá atuar em outros países europeus? Sim, pode. Independente da maneira que você fizer o seu reconhecimento, você poderá atuar em outros países. Aí nós temos questões que são diferentes de acordo com o seu processo de reconhecimento. Existe uma legislação específica sobre o reconhecimento e existe uma legislação específica sobre o livre trânsito de profissionais da área de saúde aqui na Europa. Então, existe inclusive uma carteira europeia de enfermeiro. Então, vamos imaginar o seguinte: você precisou fazer a complementação em Portugal e quer ir atuar na França. Como você vai se formar de novo em Portugal, você vai poder automaticamente passar a atuar em outro país europeu a partir do momento que nós registrarmos na ordem, né? Sempre tenha em mente a ordem. Então, a questão profissional está pacificada. No entanto, se você reconheceu por prova ou documentalmente, aí nós temos reconhecimento, não temos complementação. Quando você faz estas modalidades de reconhecimento, você terá de atuar no mínimo por 2 anos em Portugal antes de fazer uma transferência para outro país. Lembrando, gente, essa situação já aconteceu com a Inglaterra em relação aos veterinários. Se o país necessita muito do profissional, ele pode abrir mão de algumas exigências da legislação. Isso é uma prerrogativa de cada país. Mas a lei trata de 2 anos, o ordenamento da União Europeia diz que são 2 anos antes de você poder fazer a atuação em outro país europeu. E aí tem essa questão que eu acho que é importante dizer que já existe, está em implantação, na verdade, para várias áreas que tem livre trânsito. Mas uma das primeiras profissões que já possui carteira profissional europeia é a da enfermagem. Então, sim, é possível você fazer atuação em outros países a partir do seu reconhecimento aqui em Portugal. Uma ressalva: quando nós estamos falando do reconhecimento e a possibilidade de atuação em outro país europeu, nós estamos falando do seu curso de enfermagem. Nós não estamos tratando das questões de cidadania e trânsito.
Se você não possui nacionalidade europeia, você terá que cumprir a regra do país para permanência no país. O que está garantido é a questão profissional. O reconhecimento do curso de enfermagem estará feito. Você só faz uma vez em um país. Muito bem. Para um adolescente com dupla cidadania que está estudando ensino médio no Brasil, como entrar na faculdade em Portugal? Se tiver o Enem, se for português, não pode abrir mão da nacionalidade e ingressar pelo Enem. Se for uma outra nacionalidade, pode ingressar com o Enem, mas não vai ingressar como um aluno nacional, vai ser sempre um aluno internacional. E isto também depende de instituição para instituição. Algumas aceitam que você abra mão da sua nacionalidade não portuguesa para poder ingressar pelo Enem. Mas se você está estudando no ensino médio e pretende vir fazer a sua faculdade em Portugal, a minha recomendação é venha para Portugal ainda fazendo o ensino médio. O sistema de ingresso português é diferente, valoriza questões diferentes. Nós vamos fazer uma live especificamente sobre isso, mas é importante que a gente tenha em mente que o sistema daqui não é como o do Brasil. Não é fazer uma prova e ingressar, suas notas do secundário vão ser relevantes e aí pode ser que você perca a competitividade se você levar em conta os mesmos critérios do Brasil. Então, por isso, a minha sugestão, se está estudando ainda, eu recomendaria que viesse para cá e finalizasse o secundário aqui antes de fazer, daí ele já faz aqui o exame nacional português. Tendo nacionalidade, pode ser a melhor forma. Outra questão. Você acha que é possível, estando num intercâmbio acadêmico em Portugal, conseguir a transferência efetiva? Você pode, mas o fato de estar em um intercâmbio não interfere em nada. Você terá que cumprir as mesmas regras que um nacional ou um nacional europeu que está morando no Brasil e está fazendo curso lá, do que um que está lá, ou você pelo fato de estar aqui fazendo intercâmbio. Não muda a regra, entende? Você terá que usar as mesmas portas de entrada, mas pode sim fazer a transferência e pode acontecer, se está fazendo um intercâmbio, é de ter alguma facilidade na acreditação das disciplinas a partir do momento em que você já cursou na própria instituição. Então, pode ser relevante considerar a transferência e a transferência para aquela instituição, porque aí fará um aproveitamento melhor. Bom, aqui quanto ao número de horas, a gente já tratou essa questão do número de horas. Bem, se eu for como turista e em seguida me legalizar através de vínculo de trabalho, eu posso dar andamento de reconhecimento de diploma de enfermeiro? Bem, que tem uma situação que é delicada. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente o governo português aprovou uma modalidade de visto para quem quer vir para Portugal buscar trabalho. Mas é visto, não é vir como turista e ficar. A tentativa do governo com esta mudança entre o reconhecimento, a tentativa do governo ao fazer uma modalidade de visto que permite que você venha para buscar trabalho é evitar que você venha de uma maneira inadequada. Eu não vou usar o termo ilegal, porque não se fica ilegal, já que se entrou com uma modalidade legal, mas se fica irregular. E a tentativa do governo ao facilitar essa modalidade de visto é porque ele é pressionado pela União Europeia a evitar que se entre de maneira irregular e se fique no contexto europeu. Porque não existe uma fronteira aqui que lhe impeça de ir para a Espanha, que impeça de ir para a França, para a Alemanha ou para qualquer outro país. Então, o país que recebe é que é responsável por estabelecer a regra do ingresso. Então, o governo português vai pegar mais pesado com quem vier como turista e optar por ficar. Hoje existem muitas maneiras de se vir da maneira legal.
Então, se você tem a predisposição de vir para o país e ficar, use uma dessas prerrogativas. Você não precisa vir como estudante, hoje em dia a gente tem essa modalidade de busca de trabalho. Faça o visto da maneira adequada e então depois permaneça no país já legal, sem problema nenhum e sem risco de eventualmente ser deportado por ter feito um ingresso da maneira adequada, ou mesmo se não for deportado, que tenha dificuldades, porque as dificuldades acabam acontecendo aqui depois. Você vai ter dificuldade de arrendar um imóvel, as universidades não aceitam, porque elas pedem documentação. Se você está no país, ela vai pedir autorização de residência, você não vai ter autorização de residência. Manifestação de interesse não é visto e não é autorização de residência. Então isso vai, talvez lhe permita no curto prazo, parece uma solução fácil, mas é uma solução difícil a médio e longo prazo, porque vai colocar empecilhos não só para as melhores oportunidades profissionais, mas também para que você possa fazer o que você deseja. Então, use a maneira adequada de ingresso no país, vai ser a melhor maneira para que você possa ter uma boa experiência com Portugal. Muita gente às vezes fala um pouco mal do país, mas talvez não tenha feito as coisas da maneira adequada. E aí vai sofrer sim represálias de toda ordem, tá bem? Muito bem. Annelise, mais alguma outra questão? Lembrando, gente, sempre, nós somos uma empresa de consultoria, fazemos os processos de reconhecimento aqui, então se vocês quiserem, vamos que você queira fazer o seu processo por sua conta, eu entendo perfeitamente isso, mas quer uma orientação correta e segura, faça a nossa consultoria online. Aí na consultoria online a gente analisa os seus documentos, lhe dá uma orientação segura e concreta e lhe diz exatamente onde é que você vai ter qualquer dificuldade, onde é que você vai ter que efetivamente fazer a sua candidatura e de que maneira, tá bem? Deixa eu ver se eu tenho... Você já tinha respondido, mas a pessoa... Eu acho que quem estava... A Anne está me apresentando de novo a questão aqui sobre intercâmbio. Então, vou responder de novo. Se você está fazendo um intercâmbio em Portugal, está fazendo um semestre aqui, veio para cá como enfermeiro aqui em Portugal e estava cursando no Brasil e veio fazer um intercâmbio de 6 meses em Portugal, gostou do país, achou tudo ótimo e quer ficar. Você vai ter os mesmos empecilhos que quem vai fazer um ingresso ou uma transferência. Você tem que encontrar uma maneira de ingressar que esteja contemplada entre os alunos nacionais ou internacionais, vai depender do seu caso, e o bastante provável é que o melhor cenário para você seja ingressar exatamente na instituição onde você está fazendo o intercâmbio. Afinal, esta instituição vai poder fazer com maior facilidade o aproveitamento das disciplinas que você já cursou na instituição, ok? É o melhor cenário. Mas sim, dá para fazer, dá para ficar, porque você já vai estar aqui com visto de estudos, um visto de estudos de curta duração, porque quem vem para fazer intercâmbio vem com visto e vai ter uma autorização de residência para fins de estudo de curto prazo. E depois, sim, você terá, então, a partir dessa modalidade, se tiver tido uma boa orientação, terá feito o Estatuto de Igualdade logo na chegada e poderá ingressar depois como nacional. Então, pode ser bem interessante. Nós vamos ter, a partir de agora, a gente está estabelecendo agora especificamente sobre as lives, para que vocês tenham uma ideia, a gente está tendo demandas aqui sobre outras áreas. Essa live é especificamente sobre enfermagem, mas nós vamos fazer lives todas as quartas-feiras, às 12h30. Nessas quartas-feiras, nessas lives de quartas-feiras, nós vamos tratar de todas as áreas com as quais nós atuamos. Medicina, medicina dentária, medicina veterinária, biomedicina, e aí cada uma dessas áreas a gente vai ter uma live, vai ter espaço para trocar essas ideias, tá bem?
Cada profissão tem uma particularidade. Nós não podemos tratar todos os cursos da mesma maneira, porque cada curso tem a sua forma particular de reconhecer e poder atuar aqui em Portugal. Na próxima semana, nós vamos ter então uma live com a Rosilene Rezende. A Rosilene é enfermeira aqui em Portugal, já atua, veio para cá e começou a atuar não como enfermeira, como aqui não existe a função técnico de enfermagem, mas existe a atuação como auxiliar de saúde. Então, muitos enfermeiros, quando vêm para cá e não estão ainda com o processo de reconhecimento feito, ou estão fazendo uma complementação, vão usar essa prerrogativa e atuar como auxiliares de saúde. Não é a mesma função que vocês fazem enquanto técnicos de enfermagem no Brasil. Também é possível atuar como cuidador, sim, é possível. Então, essas funções não são da enfermagem, mas você pode sim atuar aqui como auxiliar de saúde ou como cuidador durante o tempo em que você estiver fazendo o seu processo de reconhecimento. Mas voltando então, a semana que vem, hoje é dia 7, né? Então vai ser dia 14, no dia 14 de agosto. 12? Como 12, Anne? Então, que dia hoje? O dia 7. Então, 7 é 14. Isso aqui sou eu conversando com a Annelise, que estava me dando a data errada da live, me deixando de saia justa. A live, então, com a Rosilene Rezende vai ser no dia 14, nesse mesmo horário, né? 14h30, 12h30 do Brasil, desculpa, 16h30 aqui de Portugal. E a gente vai abordar, então, os fatores todos, as coisas boas e as coisas não tão boas de ser enfermeiras em Portugal. E o processo dela, como é que se deu. Então, você vai poder trocar ideias aqui com alguém que é enfermeiro efetivamente, porque nós não atuamos nós fazemos os processos, mas nós não somos da área de enfermagem, da área da medicina. Obviamente que nós somos profissionais da área do reconhecimento e da área acadêmica. Então, aí a gente vai poder lhes ajudar nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Acreditar matérias, pós de enfermagem aceita. Bem, tem uma pergunta aqui perguntando se aceitam pós de enfermagem. Eu imagino que seja para o processo de reconhecimento. Quando você faz um reconhecimento por ingresso, você poderá usar algumas disciplinas, não todas, eventualmente que você tenha numa pós-graduação para uma acreditação que seja necessária. Vou falar uma bobagem aqui, mas vamos imaginar que você tem uma disciplina de anatomia que você não teve suficientemente lá no curso inicial e que você tem na pós-graduação. Se forem algumas disciplinas, sim, você poderá utilizar na acreditação. Mas não pode ser uma predominância da acreditação da pós-graduação em relação à graduação. O que é importante no processo de reconhecimento é a graduação, não são os cursos posteriores. Também, quando a gente está tentando fazer uma acreditação, um reconhecimento documental, não podemos incluir os cursos de pós-graduação e especialização que são tão comuns dentro dos profissionais da saúde, dentro dos profissionais da enfermagem. O que vai ser relevante para fazermos o processo de reconhecimento é somente o curso de licenciatura. Vou lhes dar um exemplo. Eu tenho uma enfermeira, não vou citar o nome dela, mas ela tem graduação no Brasil, pós-graduação, mestrado e doutorado. E tendo em vista o fato da graduação dela ter uma conjuntura inferior ao que é solicitado aqui, ela está ingressando agora agora em setembro, para cursar aqui em Portugal. Vai cursar um ano e pouquinho, mas isso acontece. Então, tenham em mente que, assim, tudo que você fizer depois da graduação
não é relevante neste momento de um reconhecimento documental. Somente a graduação em si. Se eu vou fazer complementação, sim, pode ser aproveitado. Mas lembre que você nunca vai poder fazer menos do que um ano letivo, 60 ECTS aqui em Portugal. Vou daqui a 2 anos. O que posso fazer aqui no Brasil para agilizar o processo? Bem, levantar os documentos. Se você já se formou, fazer a documentação toda que é necessário, fazer o apostilamento, tudo isso com relativo tempo, né? Porque você vai poder fazer isso com mais tranquilidade. Mas é só o que dá para fazer. Estando no Brasil e estando com esse universo temporal aí de 2 anos, é só levantar documento. Se o seu universo temporal fosse de 1, eu lhe diria, começar a levantar a partir agora do mês de outubro, novembro, as instituições já começam a sinalizar o que é que elas vão fazer, vão publicar edital para os próximos anos, e a partir aí do comecinho do ano que vem, né, agora de 2023, já começam a fazer as publicações de como é que elas vão trabalhar em 2023. Então, nesse caso, se o seu universo temporal fosse 23, você poderia começar a acompanhar a legislação portuguesa, as publicações das universidades. Agora, fora isso, só levantar documento e levantar da maneira adequada, fazer o documento do jeito que é necessário para que você tenha a aceitação plena deles aqui em Portugal. Bem, aqui tem uma questão que é delicada. Me pergunta o seguinte: para acreditação, quanto tempo de experiência? Conta. Isso foi um erro de grafia. Para acreditação, conta o tempo de experiência? Depende. Algumas instituições, sim, aceitam o tempo de experiência comprovado com carteira profissional, currículo, demonstrativo da atividade que estava sendo executada. Mas isso vai ser para algum estágio comprovatório lá da frente. Então, vamos imaginar que você tem 3 estágios de 30 ECTS para fazer, o que é muito comum, que são os estágios finais. Então, vamos imaginar que você tem lá um estágio que contempla o tipo de experiência que você estava tendo. Vamos imaginar que seja sobre medicina familiar e você atuava na enfermagem exatamente dentro da área aí no Brasil. E você tem uma experiência superior a 1 ano com 40 horas semanais. Bem, nesse caso pode ser relevante sim apresentar, mas lembrando que isso é uma prerrogativa de cada instituição. Isso não é pacificado, digamos assim. Algumas instituições aceitam, outras não. Mas aí eu digo que é o jus esperneandi. Você tem sempre que tentar fazer essa solicitação. Agora, 2 ressalvas. Em primeiro lugar, você não vai poder fazer menos do que 1 ano. Então não adianta. Isso não existe. Se você fizer menos do que 1 ano, você corre o risco de ter problema no registro da ordem depois, porque a lei fala 60 ECTS. Em segundo lugar, se você virar com a modalidade de autorização de residência para fins de estudo com o objetivo de depois fazer a mudança para um visto de trabalho e a permanência no país, legalmente desde o início, você terá que fazer menos do que 1 ano teria que fazer mais do que 1 ano, 1 ano e meio no mínimo. Então, tem que pesar essas coisas todas. Às vezes a gente quer o melhor dos mundos, mas ele vai nos dar problema lá na frente. A gente já sabe de enfermeiros que estão tendo que judicializar o processo porque algumas universidades fizeram menos do que 1 ano e depois se barra com a lei e com a forma como a ordem interpreta e a ordem não registra. Então, não adianta. E aqui tem uma questão que a gente não pode alegar desconhecimento da lei. Então, se a gente não pode alegar o desconhecimento, vocês têm que saber que vocês têm que cursar no mínimo 1 ano. Se a instituição disser, não, vamos fazer 50 ECTS, não. Vocês têm que fazer no mínimo 60, tá bem? Bem, lembrando então, façam a nossa consultoria online.
E aí a gente vai poder ajudar concretamente em relação ao seu caso. Se você é de uma outra área, está participando dessa nossa live, esteja atento, nós vamos fazer divulgação das outras áreas e das outras lives que nós vamos fazer agora, nos próximos períodos. Na semana que vem, nós temos a live, então, com a Rosilene Rezende, que vai falar sobre a experiência dela como enfermeira aqui em Portugal e o seu processo de reconhecimento. E vamos estar, acho que do dia 12, né, numa live com o pessoal da enfermagem dos Estados Unidos. Então, a gente deve trazê-los também para conversar com vocês sobre como é que vocês podem fazer o reconhecimento de enfermagem nos Estados Unidos e se o reconhecimento na Europa, de alguma forma, vai lhe ajudar para um universo maior de oportunidades. Tá bem? Foi um prazer conversar com vocês e estamos à disposição. Eu sou Gisele Vivan e sou da Em Portugal Consultoria. Isso somos nós com pouca prática na live, né?